Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, trago agora neste momento a continuidade do nosso estudo do livro O Consolador, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos agora às questões 237 a 246. Vamos lá. 237. Existe diferença entre doutrinar e evangelizar? Resposta: há grande diversidade entre ambas as tarefas. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Para evangelizar, é necessária a luz do amor no íntimo. Na primeira, bastarão a leitura e o conhecimento. Na segunda, é preciso vibrar e sentir com o Cristo. Por estes motivos, o doutrinador muitas vezes não é senão o canal dos ensinamentos. Mas os sinceros evangelizados serão sempre o reservatório da verdade, habilitado a servir às necessidades de outrem, sem privar-se da fortuna espiritual de si mesmo. Então, o conhecimento é importante, mas ter junto com o conhecimento o amor e a dedicação e as bases que Jesus nos traz, de nos colocarmos no lugar do outro, sempre, e de que nenhum de nós está acima de tudo, é fundamental. Questão 238. Para acelerar o esforço de iluminação, a humanidade necessitará de determinadas inovações religiosas? Resposta: toda inovação é indispensável, mesmo porque a lição do Senhor ainda não foi compreendida. A cristianização das almas humanas ainda não foi além da primeira etapa. Alguns séculos antes de Jesus, o plano espiritual pela boca dos profetas e dos filósofos exortava o homem do mundo ao conhecimento de si mesmo. O Evangelho é a luz interior dessa edificação. Ora, somente agora a criatura terrestre prepara-se para o conhecimento próprio através da dor. Portanto, a evangelização da alma coletiva para a nova era de concórdia e de fraternidade somente poderá efetuar-se de modo geral no terceiro milênio. É certo que o planeta já possui as suas expressões isoladas de legítimo evangelismo, raras na verdade, mas consoladoras e luminosas. Essas expressões, porém, são obrigadas às mais altas realizações de renúncia em face da ignorância e da iniquidade do mundo. Esses propósitos desconhecidos são aquele sal da terra, e o seu esforço divino será respeitado pelas gerações vindouras, com os símbolos vivos da iluminação espiritual com Jesus Cristo, bem-aventurados de seu reino, no qual souberam perseverar até o fim. Então, pouco a pouco, a nossa humanidade passará por cada um dos seus estágios. Para que Jesus aqui estivesse encarnado, foi preciso toda uma preparação. Vários e vários profetas, milênios se passaram, séculos de muita construção para que ele aqui estivesse. Após a sua vinda até aqui, mostrando que é o modelo e guia para a humanidade, também continua e permanece a regeneração da nossa humanidade, que passo a passo está se preparando e agora chega a sua fase de transição planetária. Agora vamos adentrando no item 5, evolução, tema dor, a partir da questão 239. Entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Resposta: podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor, realidade, e o tormento físico, de qualquer natureza, como a dor ilusão. Em verdade, toda dor física
colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto a dor moral é essência. Daí porque a primeira vem e passa, ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Enquanto a dor física expurga através do corpo as consequências que nós alimentamos e cultivamos em nosso espírito, ou se eu bater aqui nesta garrafa, por exemplo, no meu braço com força e machucar, isso passa. Mas a dor que se reflete através do meu espírito, que se sente muitas vezes culpado, a dor de um arrependimento, a dor de uma saudade de alguém, a dor de algo que eu deixei de fazer, prejudiquei alguém, entre outras questões, esta dor marca o nosso espírito com a lição que ela ensina e representa. E esta lição é a motivadora, é a mola propulsora da minha mudança. Questão 240. De algum modo, pode-se conceber a felicidade na Terra? Resposta: se todo espírito tem consigo a noção de felicidade, é sinal que ela existe e espera as almas em alguma parte, tal como sonhada pelo homem do mundo. Porém, a felicidade não pode existir, por enquanto, na face do orbe, porque, em sua generalidade, as criaturas humanas se encontram intoxicadas e não sabem contemplar a grandeza das paisagens terrestres que a cercam no planeta. Contudo, importa observar que é no globo terrestre que a criatura edifica as bases da sua aventura real pelo trabalho e pelo sacrifício, a caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino de sua consciência. Então, aqui na Terra, enquanto ainda estamos neste corpo físico, nós enxergamos assim as coisas. E, ao chegarmos no plano espiritual, olharemos tudo, como nós dizemos, em 360 graus, com as vibrações intensas do espírito, sem as limitações que o nosso corpo físico traz. E aí teremos todo o esplendor do que vai significar a felicidade e do que ela significa, melhor dizendo. Questão 241. Onde o maior auxílio para nossa redenção espiritual? Resposta: no trabalho de nossa redenção individual ou coletiva. A dor é sempre o elemento amigo e indispensável. E a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as dívidas, com a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias, situação essa que eleva as personalidades espiritual a novos e mais sublimes horizontes na vida do infinito. Então, faz parte da nossa transformação como agente de mudança a dor. Ela nos auxilia, na verdade ela é nossa amiga. Questão 242. Por que o Evangelho não fala das alegrias da vida humana? Resposta: o Evangelho não podia trazer os cenários do riso mascarado do mundo, mas a verdade é que todas as lições do Mestre Divino foram efetuadas nas paisagens da mais perfeita alegria espiritual. Sua primeira revelação foi das bodas de Canaã, entre os júbilos sagrados da família. Seus ensinamentos, à margem das águas do Tiberíades, desdobraram-se
entre criaturas simples e alegres, fortalecidas na fé e no trabalho sadio. Em Jerusalém, contudo, junto das hipocrisias do templo, ou em face dos seus algozes empedernidos, o Mestre Divino não poderia sorrir, alentando a mentira ou desenvolvendo os métodos da ingratidão e da violência. Eis porque em seu ambiente natural, toda a história evangélica é sempre um poema de luz, de amor, de encantamento e de alegria. Questão 243. Todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? Resposta. Todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas, após as quedas do passado, com exceção de Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus e em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta, desde os seus primórdios. Então, em geral, nós estamos aqui numa constante evolução. Jesus, sim, modelo e guia, veio a nos ensinar como nos resignarmos, como sermos resilientes frente a uma dor, certo? Questão 244. Existem lugares de penitência no plano espiritual? E acaso poderá haver sofrimento eterno para os espíritos inveterados no erro e na rebeldia? Resposta. Considerando a penitência em sua feição expiatória, existem numerosos lugares de provações na esfera para vós invisíveis, destinados à regeneração e preparo de entidades perversas ou renitentes no crime, a fim de conhecerem as primeiras manifestações do remorso e do arrependimento, etapas iniciais da obra da redenção. Quanto à ideia do sofrimento eterno, se houvesse espíritos eternamente inveterados do crime, haveria para ele um sofrimento continuado, como seu próprio erro. O pastor, porém, não quer que se perca uma só de suas ovelhas. Dia virá em que a consciência mais denegrida experimentará no íntimo a luz radiosa da alvorada de seu amor. Deus não seria justo se criasse uns destinados ao mal e outros destinados ao bem. O mal vem das nossas práticas erradas, das nossas atitudes. Então, Deus nos dá tempo, paciência, Ele tem de sobra conosco para nos transformarmos em pessoas melhores e aguardar que nós venhamos a estar cada vez mais próximos do bem. Questão 245. Se é justo esperarmos no decurso do nosso roteiro de provações na Terra, por determinadas dores, devemos sempre cultivar a prece? Resposta. A lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Precisais compreender isso, aceitando todas as dores com nobreza de sentimento. A prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura, constantes do mapa de serviços que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena, mas deve ser cultivada no íntimo, como a luz que se acende para o caminho tenebroso, ou mantida no coração como alimento indispensável, que se prepara de modo a satisfazer a necessidade própria na jornada longa e difícil, porquanto a oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral, no centro das provações mais escabrosas e mais rudes. Portanto, a prece, ela é a maior desobsessão que existe. Dentro dos nossos lares é a que pode ser feita. Ela nos cura, ela nos restaura, nos equilibra e nos traz alegria de espírito.
Agora entramos no item provação e a nossa última questão do nosso vídeo de hoje. 246. Qual a diferença entre provação e expiação? Resposta: a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que cometeu um crime. Então, pela provação, nós aprendemos a nos corrigirmos. E quando estamos expiando, estamos reparando algo que fizemos de errado. Certo? Então, este foi o nosso estudo de hoje, da obra O Consolador, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.